Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falo um pouco sobre o 7º episódio de Wednesday, dirigido por James Marshall, o primeiro dos 2 episódios que ele dirigiu, e acompanhado pelo roteiro de Alfred Gough e Miles Miller. Bem, quando nós consideramos Wednesday enquanto uma personagem em termos intelectuais, nós podemos dizer sem sombra de dúvidas que, em todas as encarnações dos Addams, Wednesday sempre teve um aparato cognitivo muito desenvolvido. Ela é, sem sombra de dúvidas, a mais brilhante, intelectualmente falando, dos Addams. E isso não muda na nova série. Porém, existe um segundo fator que está muito entrelaçado com o intelectual, que é o aspecto emotivo, emocional, que também está incluso, é claro, atua diretamente com a inteligência. Porém, no campo das emoções, quando falamos em inteligência emocional, Wednesday, desde sempre foi a mais regredida, a mais burrinha dos Addams. Quando Wednesday está apenas atuando friamente, calculadamente, fazendo meramente o uso de lógica e operando no nível concreto, apenas com evidências e não precisando fazer vínculos, criar pontes emocionais com ninguém, algo muito difícil de fazer em um mundo onde vivemos conjuntamente, nos socializamos. Quando Wednesday está apenas com objetos e evidências, ela é brilhante, aprende as coisas muito rapidamente. É muito precoce. Em todas as encarnações de Wednesday, ela sempre foi muito precoce. Porém, quando entra em jogo o fator humano, quando entra em questão as emoções, e aqui nesta série ela está deixando, ela está sendo levada de fato pelas emoções, mesmo com grande resistência. Quando este fator entra em jogo, em questão, bem, o resultado é deveras catastrófico. Não seria nenhum exagero da minha parte dizer que o 7º episódio culmina naquela que é a Wednesday mais estúpida, mais imbecil, mais idiota de todas as suas versões. E eu falo isso no sentido da burrice mesmo. O que, para mim, como um apreciador da personagem, chega a ser algo agridoce. Eu não estou dizendo isso na minha colocação, que eu não gosto da série, que eu não gosto da Wednesday. Não, eu estou apenas dizendo que esta encarnação da personagem, devido à sua inabilidade com as emoções, devido à sua crueza nesse sentido, ela é maravilhosa em alguns aspectos, mas neste ela é extremamente horrível, regredida. Eu estou dizendo que essa versão da Wednesday aqui é a mais idiota, mais imbecil, mais estúpida de todas as encarnações que algum dia ela já teve, todas as suas adaptações. É evidente, a série nos mostra isso, como tudo que ela montou, todos os percursos que ela fez, suas conclusões não foram apenas superficiais e imprecisas, mas ela está claramente afetada do ponto de vista emocional, naquilo que ela não consegue lidar, a ponto de não enxergar a verdade, as evidências bem na frente da sua cara. E isso faz com que ela cometa muitas injustiças, como por exemplo aquela que ela cometeu contra o Xavier nesse episódio. E é muito triste, né, onde toda a questão em volta ao Xavier, o interesse que ele tem nela, a relação um pouco amistosa entre os dois, que não era assim, mas foi se desenvolvendo não amistosamente com o passar do tempo. É muito triste quando nós vemos a Wednesday incriminar o Xavier, quando o próprio pai dela passou por isso. Ele é incriminado, né, por crimes que ele não cometeu, por assassinatos, da mesma forma como o Gomes foi no passado. E ver que é a Wednesday agora que está cometendo esse mesmo erro, colocando o Xavier na cadeia, não sendo apenas a única responsável, claro que não. Até porque é de interesse, né, dos vilões, os reais vilões da série, de que o Xavier receba a culpa. Mas a cegueira da Wednesday
né, a forma como ela está completamente imersa nas suas emoções, a impede de ver que os verdadeiros vilões estão do lado dela. E eles são os únicos que ela não levanta, de fato, algum tipo de evidência. Principalmente em virtude do Tyler. Né? É evidente, está evidente na série há muito tempo que ele é o monstrengo, ele é o Hyde. Mas ela não consegue ver isso, porque ela está deixando os sentimentos dela entrarem no caminho, né? Realmente sujarem as suas percepções. E isso faz com que ela seja injusta, mas injusta de uma forma que é típica da Wednesday. Né? É uma injustiça muito fria, sem qualquer tipo de solidariedade. Ela vê um monstro no Xavier porque é conveniente para ela enxergar esse monstro ali. É claro que todos poderiam ser suspeitos. É claro que no princípio ela não poderia confiar em ninguém. Mas a partir de um determinado momento, ela adota uma conduta não sherlockiana, digamos assim. Ela não se apega às evidências. Ela não questiona suas próprias conclusões. Ela não se satisfaz com as incoerências, como um Sherlock Holmes da vida. Quando aparecem incoerências, algumas contradições no meio do caso, um Sherlock Holmes ele fica não triste, não revoltado, não movido por aquilo. Na verdade, ele fica entusiasmado. Entusiasmado quando ele percebe seus próprios erros, o erro da sua metodologia. E isso faz dele um detetive sempre melhor. Isso o engrandece de certo modo, e o Holmes adora isso. Né? Um caso simples, enfadonho, isso não move o Sherlock Holmes, e por isso ele é o melhor detetive de todos os tempos, o melhor detetive da literatura. Ele é fantástico porque ele é movido pelo desafio, movido inclusive pelo desafio de encontrar as suas próprias inconsistências. Por estar muito envolvida, né, e em certo ponto, né, com a tendência de deixar-se levar, né, pelo Tyler, pela figura do Tyler, a Wednesday ficou muito cega. Muito cega. E isso fez dela, né, essa versão aqui da Netflix, a Wednesday menos brilhante de todos os tempos. Né? Não sei se haverá outra, mas essa aqui, de fato, ela é muito, muito burrinha, muito estúpida. Isso, no 7º episódio, pelo menos comigo, na minha própria experiência, irritou. Irritou bastante porque eu gosto da personagem, né? E vê-la sendo retratada de maneira tão estúpida irrita bastante. Porém, eu não vou aqui ficar apontando o dedo, né, para o Alfred Gough, para o Miles Miller, para o roteiro deles, porque, de certo modo, né, as inconsistências da Wednesday elas foram claras durante a série como um todo. Né? Coisas que ficaram muito evidentes para nós, né? A descoberta muito prematura dos vilões. É um aspecto que eu não gostei na série de maneira geral. Né? Já falei isso várias vezes e repito porque minha insatisfação ela é constante. Os vilões foram revelados cedo demais. Mas isso me incomoda principalmente porque quem é a personagem principal, a protagonista, é a Wednesday. E ela deveria perceber essas coisas como nós estamos percebendo, como nós percebemos desde cedo. Né? Porém, quando entra o traço emocional ali no meio, a Wednesday passa a vivenciá-los de maneira errática e num nível que diz muito de quem ela é, né? Porque ela não tem habilidade com emoções mesmo. Isso está bem retratado ali, é uma Wednesday Addams com dificuldades emocionais, isso está ok. Porém, a maneira de vivenciar essas dificuldades emocionais acabou que ficou meio comum, né? Quando eu vejo a Wednesday flertando com a possibilidade de um romance, né, ou de ter uma amiga do peito próxima para dividir as coisas, ela tem comportamentos que são tipicamente Wednesday Addams. Porém, há uma abertura, há uma possibilidade de envolvimento ali sendo desenhada, e quando ela se torna mais aberta para experimentar essas coisas, ela experimenta como uma adolescente normal, e não como uma Addams, digamos assim, uma adolescente Addams. Mesmo na abertura, mesmo na aceitação da possibilidade de viver sentimentos mais profundos, um pouco de estranhezas viria a calhar, seria bem-vindo. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Mas a Wednesday, quando ela se torna aberta para
ter um namorado. Ela nunca se abriu completamente, né? Mas nós vemos ali o interesse, pelo menos ela está se questionando, né? Cogitando tal possibilidade. Ela não foi de peito aberto, mas ela nunca fechou totalmente a porta. Nós vemos essa dinâmica. E quando ela está vivendo essas sensações, ela as vive como uma adolescente comum, uma adolescente normal, né? Normal entre aspas, né? Porque o sentido aqui não é pejorativo. É só para diferenciar que, né, a adolescente normal, né, a Wednesday Addams, enquanto personagem, mesmo emocionalmente, ela não é, né, ela não representa o status quo do que é ser uma adolescente, né, com os dilemas, vivências que normalmente nós encontramos nas jovenzinhas dentro de uma determinada cultura. Ela é anticultura, né, inclusive do ponto de vista emocional. E quando ela se torna apta, né, quando ela tenta se envolver de alguma forma ou permitir que sensações, sentimentos tenham um pouco mais de espaço no seu cotidiano, quando ela passa a experimentar isso, ela de certo modo experimenta como uma adolescente comum e não como uma Addams. Não há muita estranheza, não há muito algo exótico acontecendo ali, né, algo do excêntrico. E eu entendo isso, eu faço esse julgamento muito em virtude do modo como isso a nubla, isso a cega para tudo que está ao seu redor. A conveniência, né? A típica burrice, aquele clichê, né, de que o amor nos cega, blá blá blá, é um clichê, né? Tendemos a dar um voto de confiança maior, claro, para quem nós amamos, gostamos, isso é evidente, mas de certo modo, né, aquele clichê, né, aquela frase pronta do amor, né, nos cega, o amor nos deixa estúpidos, isso foi completamente colado na personagem. Ela se torna realmente estúpida, é constrangedor ver a Wednesday Addams do jeito que ela é representada aqui no 7º episódio. Mas como eu disse, né, eu não aponto o dedo, embora eu tenha mordido, né, os lábios, eu tenha ficado putíssimo com esse episódio, por ver a Wednesday Addams assim. Eu não critico o Alfred Gough e o Miles Miller porque, de certo modo, eles construíram a série para culminar nisso. Não gosto, né? Mas não houve incoerência, entendem a diferença? Né? Eu não gosto, mas não houve incoerência da parte deles. A Wednesday foi montando seu castelinho de maneira toda disfuncional e uma hora ele ia cair. Uma hora ele ia cair feio, e cai, ele é despedaçado, ele rompe aqui. Né, e com um monte de problemas nesse percurso, inclusive de injustiças. Né? Como é que ela vai olhar para o Xavier agora? Na cara dele, né? Fica difícil. Eu acho que a grande tragédia, para mim, desse episódio é representada nisso. Né? Ela repetiu o passado, repetir exatamente o que fizeram com o pai dela. Ela, a Addams, repetindo o que fizeram com o pai dela com uma outra pessoa. Isso pra mim foi muito, muito triste, muito triste. Eu acho que eu tive os meus momentos de revolta no episódio por ver a personagem sendo tão estúpida e idiota como ela é aqui. Mas o que fica mais forte em mim, né, o sentimento mais aflorado em mim é o de tristeza. Tristeza por ver ela cometendo tal injustiça com o Xavier, do mesmo modo que foi cometido com o pai dela. Especialmente depois daquele episódio, né, que o Gomes volta a ser perseguido, né, o passado, a injustiça toda volta, né, para atormentar ele e a Mortícia. Então é triste demais, é trágico, trágico. Mas é Addams, né? A série se chama Wednesday, e ela é uma Addams. Se tem Addams, tem que ter um pouquinho de tragédia também, não apenas de humor. E a audácia, né, a audácia eu também analiso nesse sentido. Eu não gosto da Wednesday assim, repito, detestei vê-lo desse jeito, né, se expondo ao ridículo, mas essa audácia, né, de quebrar com a Wednesday sempre fria, calculista, não tonta, isso também é bom de ver, de assistir em alguns momentos, né, porque de certo modo a Wednesday também se acha a última bolacha do pacote, né, vamos ser justos na análise, né? Às vezes ela se acha também muito melhor do que ela de fato é. Ela é brilhante? Ela é incrível? Sim.
né? Mas também não é do jeito que ela tá achando, não, né? No jeito que normalmente a personagem acha. Então, de certo modo, o talento, a facilidade leva o Wednesday a fazer uma autoavaliação, ter uma autoimagem de si muito desconectada também da realidade, muito acima do que de fato ela é, né? Ela é boa? Sim. Né? Ela é talentosa? Sim. Mas às vezes ela se julga muito melhor do que realmente ela é. E é interessante, né, vê-la cair do cavalo em situações como essa aqui apresentada no 7º episódio, né? Fazer uma auto-reflexão e ver o quanto ela foi idiota, porque isso aqui é coisa de burro mesmo, gente burra, né? Burra, completamente cega, né? E será interessante ver, acompanhar isso no 8º episódio, ver se há algum desenvolvimento nesse sentido. Algo que nos leve a vê-la fazendo um balanço, né? Uma reflexão sobre as decisões dela, as conclusões prematuras que ela tomou, fazer um balanço realmente, uma autoanálise de tudo que ela fez. Porque foi uma jornada, eu diria, catastrófica. Catastrófica em um sentido bem infantil mesmo. Infantil no sentido de ser pouco maduro, né? Para lidar com sentimentos, com dilemas novos que apareceram, possibilidades novas, né? Experiências. E ela é mesmo, né? Ela é infantil, querendo ou não, é uma adolescentezinha, né? E muito atrofiada com emoções. Então é algo esperado. É algo esperado que uma catástrofe como essa, né? Ela fracassou, ela falhou em todos os sentidos. Eu não vejo mais, depois desse episódio aqui, eu não vejo a Wednesday sendo, né, a vencedora, né, a super heroína. Eu venci, não venceu porra nenhuma, né? Ela precisou perder muitas vezes, né, tropeçar nos próprios pés muitas vezes durante o caminho para que uma vitória possivelmente venha a surgir, né, dessa jornada que ela se colocou aí na escola de Nevermore. Eu não vejo uma vitória gloriosa, não. Eu vejo um adolescente achando que era o tal, se estrepando feio, a ponto de sua autoimagem, né, inclusive a imagem que a personagem tem para nós apreciadores dela, ficar bem arranhada, né? Então não vejo ela como, né, a grande heroína de forma alguma depois desse episódio. Para mim ficou impossível, é ridículo, né? Como tudo que ela montou, todas as possíveis correlações que ela fez com as pistas que conseguiu no caso, como tudo dá errado, né? Como tudo revela-se algo completamente distante do que ela concluiu, muito em virtude dela não ter colocado, né, o seu potencial namorado, né, interesse amoroso dentro da equação, né? Foi exatamente o que ela fez. É um erro grotesco mesmo, né? Muito imaturo. Para mim a imagem ficou suja, muito suja, e não dá mais para, né, consertar isso aqui. O que dá para fazer é uma meia-culpa, né? Algo que o orgulho da Wednesday muitas vezes a impede de fazer, mas que ela fez algumas vezes já também na série, né? Verdade seja dita. O meia-culpa ela fez. Embora ela tenha contracenado aqui, tenha tido novamente momentos ridículos, de extrema infantilidade, por exemplo, aquela briguinha que ela tem com a Enid no quarto, onde uma passa a jogar as coisas na cara da outra. A Enid queria uma aproximação, né? Ela foi lá para se aproximar. E a Wednesday, mesmo com dor de cotovelo, novamente ela não confessa os próprios problemas dela, né? Os problemas que existem com ela, que fazem dela uma pessoa desagradável para se ter por perto, né? Não é que apenas o outro seja desagradável, ela também é desagradável, muito desagradável, né? E em grande parte isso continua acontecendo, né? Muito em virtude da falta de uma autocrítica, de dar o braço a torcer também. Ela é muito orgulhosa, muito orgulhosa. Ela não costuma fracassar, errar muitas vezes, e isso a deixa cheia de si. Mas quando ela comete erros, como ela cometeu na primeira temporada dessa série, são erros assim, catastróficos, absurdos, né? Vexatórios. E aí resta saber se em algum momento ela vai colocar a mão na consciência e fazer essa autocrítica. Porque para evoluir, para melhorar, né? Inclusive de fato vir a ser a pessoa que ela já acha que é, ela ainda não é, é necessário fazer essa autocrítica. Muito necessário. Vamos ver se ela vai ter, né, humildade para fazer isso
no 8º episódio. Eu, pelo menos, não assisti ainda, vou ver. Ou então na 2ª temporada, já que a série foi renovada. Mas é ridículo, esse episódio é ridículo. O grau de imaturidade, infantilidade daquela discussão com a Enid no quarto, a Enid querendo ceder e ela não, né? As coisas ficam bem no final, mas a cena prévia, a primeira cena da Enid fingindo que vai buscar alguma coisa no quarto, né? O esmalte que ela esqueceu, perdeu, e ela estava fazendo isso várias vezes, né? Indo procurar coisas perdidas, tentando uma reaproximação, né? Ver se a amiga realmente sentia alguma coisa, né? Se era recíproco de algum modo o sentimento. A última briga é ridícula. É a coisa mais infantil que eu vi nessa série. Isso me irritou profundamente. Até porque uma série adolescente, se for interessante, né, se ela tiver uma história envolvente, eu consigo lidar. Mas adolescente se portando como criança, que é o que de fato me deixa estressado com adolescente, porque eles apresentam muitos episódios assim, né, de extrema infantilidade, e isso me deixa profundamente irritado. Uma coisa é ver a Enid fazer isso, né? Outra coisa é ver a Wednesday fazer isso, né? A Wednesday que na maior parte do tempo não é tão imatura assim, embora ela seja muito arrogante. Mas ela não tende a ser tão imatura como as adolescentes na faixa etária dela. Aqui ela está no mesmo patamar da Enid, né? Lado a lado. As duas são protagonistas daquele momento ridículo que nós apreciamos. E na verdade, né, considerando todo o contexto, né, o próprio retorno da Enid para o quarto no final, a Enid revela ser mais madura do que ela. Emocionalmente ela é mais madura que a Wednesday. O que é trágico, simplesmente trágico. É congruente? Faz sentido? Faz, porque a personagem é regredida emocionalmente. E mesmo que a Enid seja a adolescente padrão, né, adolescente coloridinha, que não se ocupa muito de questões mais profundas, muito superficial, muito histérica, por mais que a Enid seja, né, um porre, eu acho a Enid um porre, mas mesmo assim nós percebemos que, do ponto de vista emocional, ela tem mais avanços, ela tem mais saltos do que a Wednesday, inclusive na trama com a própria família dela, né, naquele dilema, né, onde a mãe dela tenta fazer com que ela seja uma pessoa que ela não é. Inclusive ela tem mais, né, um momento de maturidade, que ela expressa a maturidade emocional no fim do episódio, que ela diz: eu não vou me desculpar, né, por ser quem eu sou. Ela reconhece: olha, tudo que você me falou, Wednesday, né, muitas coisas do que você me disse, você tinha razão, né? Eu tenho defeitos, eu tenho erros, eu cometi erros, mas eu confesso que eu tenho problemas, né? Eu confesso que muito do que você disse realmente são coisas que incomodam, né? São coisas que irritam, mas algo que eu não vou fazer é me desculpar por ser aquilo que eu sou. Isso remete muito as cenas, né, aqueles momentos que ela teve no encontro familiar, né? O fato da mãe dela tentar colocá-la em um acampamento, uma terapia de conversão, aquele absurdo, né? É um ponto muito crítico da série que eu falei bastante no episódio em questão. Então ela tem movimentos de maturidade. Ela teve mais movimentos de maturidade, né, de avanço emocional do que a Wednesday. A Wednesday continua ainda na estaca zero, né? Ela flertou com isso, tentou evitar que isso, de alguma forma, influenciasse nas suas decisões, nas suas escolhas, né, nas suas hipóteses, o que ela não foi muito feliz fazendo, né? Ela não foi assertiva fazendo, porque afetaram sim, porque desde o princípio as pessoas que estavam mais próximas dela, afetivamente falando, elas foram afetadas por essas avaliações. A Enid foi afetada, o Tyler foi afetado, de formas diferentes, mas foram, né? Quem estava mais próximo foi afetado por isso. O julgamento dela não foi igual, ele não foi equânime para todo mundo, né? E aquelas pessoas que mais a afrontaram, né,
em relação a isso, em relação às suas problemáticas emocionais, né, sua incapacidade de se envolver, ou elas foram combatidas pela Wednesday de forma desproporcional, ou elas não foram levadas em consideração se elas apresentavam de fato apenas algo dentro de uma satisfação, a possibilidade de uma satisfação, de uma experiência nova, interessante, ou que ela estivesse minimamente inclinada, como no caso do Tyler, né? Ela meio que se toca, né, típico, né, para uma pessoa como eu, né, terminar realmente tendo meu primeiro beijo com um psicopata, né? Ela fala isso no final do episódio, né? Eu, Wednesday Addams, primeiro beijo com um psicopata. Isso é tão eu, né? Mas isso pode ser utilizado também no sentido de uma autocrítica, né? O que eu fiz para que as coisas terminassem desse modo? Porque não é apenas uma constatação, eu sou diferente, isso faz o meu perfil, né? Para mim, de fato, o único jeito que eu iria acabar, amorosamente falando, era me envolvendo com um psicopata. Uma coisa que, inclusive, uma ideia, né, que inclusive foi trabalhada no episódio do baile, né, naquele momento. E reforçado aqui mais uma vez. Mas isso também é um elemento, né, que pode ser trabalhado como autocrítica. Peraí, né? Não é que naturalmente eu tive o meu primeiro beijo com um psicopata, com um monstrengo, com um Hyde. E eu também acabei entrando nessa direção, né, acabando com um psicopata por causa de algumas decisões que eu tive, né, por causa de alguns julgamentos, inclusive julgamentos imprecisos, prematuros, né, que eu tomei, né. Vale a autocrítica. Vale a autocrítica. Uma personagem como ela, que supostamente, né, seria muito racional, lógica, é algo que o personagem precisa fazer também. Precisa de um acabamento nesse sentido, né? Ela precisa fazer um balanço. Fazer um balanço do que foi a temporada, do que foram as suas escolhas, o seu julgamento. Porque foi uma catástrofe, né? Chega a ser vexatório. Eu fiquei com vergonha da personagem no 7º episódio. Vergonha, mas vergonha mesmo. Como fã, isso me afeta. Não gosto de ver minha Addams favorita, né, sendo ridicularizada do jeito que ela foi, porque ela é ridícula nesse episódio, né? Uma ridícula que foi, né, uma soma de muitos momentos ridículos que ela teve durante toda a temporada, mas ao mesmo tempo é audacioso, é algo que quebra, né, com aquilo que se espera da Wednesday Addams, coloca ela numa posição de fragilidade, de estar perdida, né, ser completamente idiota, que raramente ela é. Então, isso é algo Addams, né? É inquestionável nesse sentido, né? De não deixar-nos confortáveis o tempo inteiro, acostumados com uma coisa só o tempo inteiro. O elemento da excentricidade, né? De acontecer algo que não se espera, eu acho, pelo menos eu avalio que esse elemento está aqui, né? Quando ela se torna a personagem mais estúpida de toda a trama, inclusive mais do que a Enid. E isso é algo Addams, é algo que eu não esperava, né, é algo diferente, e ser Addams é ser isso, é quebrar com as regras, né, quebrar com o modelo. A questão é que isso não precisa ser assim sempre, tá? Falando honestamente, de maneira muito franca, se a Wednesday fosse estúpida, como ela foi no 7º episódio, durante toda a série, se ela fosse desse jeito aqui, tão errônea, né, tão imatura, imbecil, durante todos os episódios, eu não teria conseguido assistir. Seria impossível para mim suportar algo assim. Porque seria muito anti-Wednesday. Ser idiota e estúpida o tempo todo. Mas ser estúpida com força e se estrepar com isso uma vez para poder então fazer um balanço das suas decisões e voltar, né, novamente com mais propriedade, aí eu acho que é ok. O que eu não aguentaria, por exemplo, é vê-la cometendo os mesmos erros que ela cometeu depois de tudo que a gente viu nesse episódio aqui, porque ele é catastrófico. Ele tem o Fester, o episódio do Fester.
E festa e catástrofe combinam muito bem, né? Se existe um momento interessante para o Festa aparecer em qualquer adaptação da obra, é justamente em momentos de calamidade. O Festa é uma calamidade ambulante. Isso que ele é, por isso que ele é divertido. Então combina com o momento. Mas a calamidade do ponto de vista intelectual, emocional da Wednesday, eu acho que ela tem que acabar aqui. Pelo amor de Deus. Eu não iria conseguir lidar muito com a série se, por exemplo, a dinâmica amorosa dela, né, o interesse amoroso dela no Tyler, se tornasse um draminha a partir de agora. Até porque o monstro, o Hyde, há nele uma dicotomia, uma certa ambiguidade, né? Obviamente o monstro ele foi inspirado em Jekyll e Hyde, né? Então a ambiguidade no monstro, né? O fato de ele ter duas personas, né? A mais branda e a mais animalesca, né? Aquela que é branda por conter, né, o traço da lei, da censura, né? O Tyler tem isso, mas no momento que o monstro é monstro, que é o Hyde, né, aí é só o isso, é só o id, é só o desejo, é só o prazer. Ele não tem mais censura. Mas o monstro, ele funciona de certo modo abordando o extremo do personagem, os extremos no caso, né? Tanto o aspecto brando quanto o aspecto animalesco, sem censura. O Hyde é isso, né? O Jekyll e Hyde é isso, ele é uma pessoa só, mas o Hyde em si, ele exacerba as características mais violentas do próprio Jekyll, o que ele normalmente não iria fazer. Mas quando ele se torna um monstro, todos os desejos reprimidos, né, que ele luta para não dar vazão, o monstro em si, ele o faz de maneira incontida, né? O Hyde faz tudo o que ele quer. O conceito original é esse, né? A inspiração é essa. Mas inegavelmente há uma ambiguidade, né? Aquele questionamento. Nossa, quando ele é monstro, ele realmente tem consciência de tudo que ele faz? Ou então, né, como a série estabelece, existe um vínculo entre mestre e criatura, né? A Laurel estabeleceu um vínculo do Tyler com ela, né? É uma relação também não natural, se a gente parar para pensar, né? É um vínculo não natural com o mestre, entre o Hyde e o mestre. Então existe aí, de certo modo, uma ambiguidade, né? Que pode levar a personagem a cogitar: ah, mas nossa, ele matou, ele é assassino, não sei o que. Mas será que ele é realmente consciente de tudo que ele fez? Mas pra mim, não dá, cara, não dá. Ele assassinou várias pessoas, ele expôs a personagem ao ridículo, e se existe uma mínima possibilidade de que o Tyler seja consciente das coisas que ele faz, por mais que ele seja forçado a fazer, e ele nunca disse isso a ela, se ele é consciente mesmo, ele nunca disse a ela, nunca foi aberto, sincero com ela em algum momento, isso para mim é suficiente para que não haja nenhum tipo de perdão, tá? Então aquela história de a redenção, né, do meu amado, o malvado que se torna bonzinho, né, ele é redimido em algum sentido, ou alguma coisa que ele faz, um sacrifício que ele faz, esses clichês eu vou detestar se eles aparecerem no 8º episódio ou na 2ª temporada. Eu vou odiar com força isso. É muito clichê, é muito clichê. Se ele tem um grau de consciência, se ele realmente sabe o que ele fez, e eu penso que ele sabe, né, devido aos traços de comportamento que ele demonstrou ter em episódios anteriores, como por exemplo lá na morte do mendigo, né, quando a Wednesday foi para o lugar que ele apontou, e depois ele aparece lá como um monstrengo, são elementos que me fazem acreditar que ele tem ciência do que ele faz. E se ele tem, e nunca falou para ela, nunca foi aberto com ela, de certo modo, a omissão também é um tipo de traição. E
dado ao nível de gravidade das coisas que ele promoveu, sendo o monstro ou o Hyde, para mim isso é imperdoável. Então eu espero que a série não vá na direção de um draminha, do meu amado, meu psicopata favorito, meu amor perverso, que de alguma forma será redimido por mim. Eu torço muito para que a série, honestamente, não vá nesse caminho. De maneira geral, foi difícil sobreviver esse episódio, porque ele me desagradou de maneiras muito diferentes, em momentos diferentes, com coisas diferentes. E é por isso que eu insisto, se a série tivesse sido inteira como esse episódio aqui, eu não teria dado conta dela. Eu gostei da série, curti realmente, mas eu acho que um momento como esse aqui, nessa configuração é bem-vinda uma vez só. Como por exemplo aquele sorriso branco, né, todo aberto que a Wednesday deu aqui. Mas é uma coisa muito pontual, é um sorriso, né, possível por causa da situação em questão, que é a situação onde ela encontra, pela primeira vez, o Fester, né, o tio dela, o querido, amado tio dela. O Fester é a ovelha negra da família Addams, e isso significa que ele é a ovelha negra das ovelhas negras. Como, né, a Wednesday não amaria o tio dela? É claro que ela amaria esse tio platonicamente, né, com todas as forças do coração gelado e frio dela. É a ovelha negra das ovelhas negras. Ele é o paraíso, né, o sonho, o Deus, né, a grande referência que a Wednesday poderia ter dentro da família, né? O Fester é essa pessoa. Então aquele sorriso aberto, todo branco, é justificado, mas é por causa de um momento assim. Avaliem, pensem, quantos momentos extremos, né, de grande adrenalina, sensíveis que a Wednesday teve durante a série. Foram vários, né, momentos realmente climáticos, e em nenhum deles ela abriu um sorrisão como ela abriu no momento que viu o tio. Isso nos dá a dimensão do que esse tio significa para ela, né? Ela teve sorrisos discretos durante toda a série, teve, mas não um como aquele. E isso é um momento pontual. É isso que é esse momento. É um momento extremo, clímax, né? De uma satisfação que não é fácil de retirar dela. Mesmo que as questões envolvidas, né, os momentos sejam de um extremo, né, de grande adrenalina. O Fester significa isso para ela. Algo que é capaz de tirar dela um sorriso, né, daquele espírito gótico, todo fechado, desesperançoso, como normalmente nós encontramos na personagem. É pontual, né, e a estupidez da personagem eu espero que ela tenha sido também pontual nesse episódio. Seja o episódio da estupidez, mas que isso não continue. Assim como esse sorrisão dela tenha sido este aqui e apenas este. Que ele não volte a se repetir sempre, para não cair no erro, né, de que esse sorriso aqui seja banalizado, assim como a estupidez dela, que foi mítica, não seja banalizada também. Seja algo pontual, né, que a partir de agora algo mais refinado apareça no lugar. Mas enfim, o sorriso me incomodou muito, muito. Eu não espero ver a Wednesday sorrindo daquele jeito. Mas como eu disse, como eu argumentei aqui, é compreensível. É compreensível e é emblemático. E ver a Jenna Ortega sorrindo daquele jeito é emblemático. Diz muita coisa, né? Esse episódio aqui é o episódio onde a Wednesday mais sorri. E ela sorri bastante, tá? O aberto, né, com os dentes à mostra, é apenas um. Mas aqueles de cantinho, de ladinho na boca, são vários momentos. Quando o Fester está próximo dela, ela está feliz. O tio errático, a ovelha negra dos Addams, a faz feliz. O Fester, ele é uma força descomunal da natureza. Ele é capaz de fazer as coisas mais absurdas, né, inclusive imprevisíveis para os próprios Addams, e imaginar isso já é difícil para uma pessoa normal como nós. Imagine alguém imprevisível para um Addams. Eu não consigo acompanhar o nível de insanidade que habita na cabeça do Fester, naquele micro cérebro pequenininho que ele tem, né? Ele é uma mula, mas
para o caos, uma mula brilhante, né? Imprevisível. Não consigo acompanhar. E ao mesmo tempo, Fester parece que ele é uma criatura invulnerável. Acontecem as piores calamidades com ele, na face da Terra, né? Os seus próprios sobrinhos, né, costumam dar muito trabalho para ele. Em outras versões da obra, eles praticamente destroçam o Fester brincando com ele. E as brincadeiras do Fester também são bastante sádicas com os dois, tanto com o Wednesday quanto com o Pugsley. Mas esse querido irmão do Gomes parece que ele é invulnerável. Ele sofre todas as calamidades possíveis por culpa dele ou por culpa dos outros, e ele está sempre pronto para outra. Sempre pronto para outra e desafiando-se a fazer algo ainda mais errático, mais absurdo, mais sem noção. E isso é o Fester. Ele é uma força da natureza, né? Ele, inclusive, no episódio tem um momento que ele reconhece, né, que ele não era brilhante como o Gomes e por isso acabou não indo estudar em Nevermore. Mas ele é um agente do caos. Criar, né, a diversão sádica, errática, destrutiva, né, imprópria para as crianças é com ele mesmo. E por isso, né, o Pugsley e a Wednesday amam tanto o tio. Ele é isso. E ele é muito carinhoso, né? É perceptível que o amor, o afeto que ele tem pelos sobrinhos é gigantesco. Há um momento, inclusive, aquele momento onde ele vai comer as abelhas do Eugene, e a Wednesday diz para ele não fazer isso, que ele fala para Wednesday, né? Você é minha preferida. E a Wednesday diz, eu sei, mas diga isso ao Pugsley. Isso vai deixá-lo complexado. Sádico, típico, né? Algo muito comum da relação que os irmãos têm, do cotidiano, é algo que se espera dos dois. Mas isso diz muito mais também, não apenas da Wednesday, mas também diz muito do Pugsley. Algo que é capaz de complexar o Pugsley. Diz muito também da afeição que o sobrinho tem pelo tio. Ele é fundamental, é o herói das crianças, né? E o Gomes também tem um amor gigantesco pelo Fester. O core da família, os personagens principais, né? Mortícia, Gomes, Wednesday, Pugsley, Fester, a vovó e o Lurch. Esse conjunto, ele é fundamental. Cada peça, cada personagem, eles participam ativamente da vida um do outro, convidados ou não, né? E essa dinâmica é muito divertida, é muito engraçada, muito curiosa, exótica. E uma das coisas que eu senti muita falta na série, e no caso, entendendo que é uma série da Wednesday, não da família Addams, eu entendo isso perfeitamente, mas mesmo assim eu continuo sentindo falta, é a participação dos Addams, porque quando eles aparecem, fica muito mais divertido do que normalmente já é. Porque se um Addams é bom, 2 Addams é melhor ainda, é duplamente gostoso, né? Eu gosto dos Addams, eu aprecio os Addams, e aprecio eles como família, não como personagens individuais, até porque nós somos acostumados, né, a conviver com eles, nas suas histórias e adaptações, como uma família. É claro que, por exemplo, em Family Jewels, nós temos um acento maior na Wednesday e no Pugsley. Mas eles são melhores quando eles estão em conjunto, quando eles estão se intrometendo nos assuntos um dos outros, quando o enfoque não é apenas em um deles ou 2 deles. Eles são muito bons juntos, né? E é também um dos meus pesares durante a série. Eu gosto da série, eu gosto da Wednesday, indiscutivelmente minha favorita. Mas os Addams, eles são simplesmente muito melhores quando eles estão juntos, quando eles estão envolvidos nas tramas uns dos outros, os assuntos individuais, aspirações individuais que eles têm. Porque, querendo ou não, eles fazem as coisas em família. Os desastres, as conquistas, tudo é biográfico, tudo que é marcado, né, é registrado na história da família Addams, tem mais de um Addams envolvido.
tem algum nível de participação dos demais, porque eles são isso, né? Eles são muito unidos mesmo. E isso eu sinto falta na série. Também sinto muita falta na série. Eu gosto demais da Wednesday, mas de certo modo, sem os Addams, ela perde um pouco do seu brilho. Um brilho que é enorme, gigantesco, mas tê-los por perto a faz brilhar muito mais. A relação com a Mortícia, por exemplo, muito interessante. A relação com o pai, as coisas que ela disse para o pai, muito interessante. Aquele momento de silêncio, pouca fala, mas uma dinâmica emocional vivida, por exemplo, com o Pugsley sentada com ele, né, de frente para o rio, jogando algumas granadas, pescando, entre aspas. É um momento precioso. E isso volta a acontecer aqui, né, nos breves momentos que ela tem com o tio, né, andando de moto com ele, aquela moto ridícula, né, nada discreta, mas tipicamente a cara do Fester fazer uma coisa como aquela. No sorriso que ela dá quando o encontra pela primeira vez, né? Eles se potencializam de certo modo. Quando a Wednesday está conversando, né, lidando com os Addams, é mais intenso, é mais interessante. Talvez seja uma tendência que eu tenha, né, de lidar com as coisas assim, porque os personagens da série eles foram introduzidos, né, agora, eles são muito novos. Não deu ainda para criar uma afeição, uma relação muito grande com eles, como a relação que nós temos com personagens que são históricos, né? Que são seculares, são do início do século XX. Então não tem comparação. Nós vivemos, experimentamos, nos afeiçoamos muito mais com os Addams porque tivemos tal oportunidade. E os personagens novos da série, claro, eles não têm esse lastro, inclusive afetivo, conosco, né? Mas, do mesmo modo, fazendo um balanço agora no 7º episódio, já terminando a série, eu preciso dizer também que eu não tive muito, né, com o que me afeiçoar com os novos personagens de maneira em geral. Honestamente, não tive. Para a maior parte deles, eu chego até mesmo a ser indiferente. Indiferente com a Bianca, indiferente com o Eugene, né? A história foi interessante, né? O que aconteceu foi interessante, a maneira como a Wednesday reage, né, a eles é interessante, mas o enfoque é na Wednesday. No fim, tudo se resume a ela. Eles não têm muito espaço, ou pelo menos não tiveram muito espaço para brilhar tanto assim, né? Não como ela. É o show dela, é o espetáculo dela, e ela centraliza. É inclusive uma tendência, uma característica da personagem, ela centraliza tudo nela. Ela não deixa os outros brilharem muito também, né? Isso também é não apenas uma tendência, mas uma característica da Wednesday que ela acaba impondo aos demais. Se ela está em jogo, se ela está em cena, os outros acabam ficando um pouco ofuscados, né? Se há alguma artimanha, alguma peripécia que o Pugsley está fazendo sozinho, o foco está nele. Mas se ele está fazendo com a Wednesday, normalmente o acento maior fica na Wednesday. Isso é uma característica da personagem. Ela acaba subordinando os demais. E eu também sinto isso acontecer na série como um todo. Os demais são criaturas fantásticas, de certo modo, mas eles não tiveram muito tempo para brilhar, né? Quem teve um pouquinho mais foi a Enid. A Enid teve mais destaque, porque não apenas a Wednesday a utilizou, a manipulou, mas ela também ocupa o mesmo lugar que ela, é colega de quarto dela. Então muita coisa aconteceu, mas o holofote foi dado a Enid também, porque a aproximação dela com a Wednesday é maior e tem mais potencial de desenvolvimento. A Bianca acabou não sendo, né, uma antagonista da personagem como os primeiros episódios deram a entender que ela seria. Não foi. O que eu não acho negativo. Honestamente, não acho que a Bianca não precisa rivalizar com a Wednesday em outros sentidos, né, em outras dimensões além daquelas que ela já rivalizou. Não acho que isso seja negativo necessário. Mas de maneira geral, os personagens foram utilizados para complementar o universo da Wednesday. Trazer cores para ele. Tirá-la apenas do preto e branco, do cinza que ela está habituada. Principalmente do ponto de vista emocional, né? Eu creio que essa tenha sido a grande pretensão, né? O grande objetivo da série como um todo. Deixar o Wednesday um pouco menos embotada afetivamente, mais aberta a experiências emocionais. Isso foi feito sistematicamente.
mas de certo modo, personagens serem apenas complemento dela, muito em virtude dessa tendência centralizadora que eu falei, é um pouco pobre. É um pouco pobre para a personagem e também para a série. Não que isso tenha prejudicado a primeira temporada, eu acho que não. Mas para uma segunda, eu acho que mais desenvolvimento de outros personagens, não apenas da Wednesday, se faz necessário. Alguns vão ser mantidos, alguns vão ser vistos novamente, né? Então, talvez um pouquinho de desenvolvimento deles se faça necessário, caso os produtores, o Alfred Goog, o Miles Miller, o Tim Burton, desejem de nós algum tipo de maior afeição, maior afeto com as personagens como um todo. Tem gente que gosta da Enid, eu sei que tem bastante gente que gosta dela, eu não gosto. Ainda não, posso vir a gostar. Mas para isso requer-se um pouquinho mais de desenvolvimento. Não apenas introduzir elementos, nos deixar interessados em alguns aspectos da vida deles, como por exemplo a relação com os pais. Aquele momento foi muito importante, eu apreciei bastante, saber um pouquinho da Enid, porque ela é do jeito que é, da Bianca também. O pai do Xavier nós não vimos, queria ter visto, saber um pouco mais dessa relação que os dois têm. Enfim, é pegar esses elementos e desenvolver um pouquinho mais, é dar continuidade para esses aspectos que foram introduzidos, mas não tão aprofundados assim, porque não é a pretensão de fato, não é o objetivo da série. Mas já que ela será estendida, talvez dar um pouquinho mais de acento, trazer essas questões para a mesa seja mais interessante. Inclusive trabalhando, por exemplo, no desenvolvimento do Lucas, que querendo ou não, antagonizou, foi um bully dos jovens, dos adolescentes de Nevermore, e agora teve o pai assassinado pela vilã da série, pela Laurel. É um personagem também a ser desenvolvido. Mais desenvolvimento, não apenas complemento, mas desenvolvimento também. Uma participação mais ativa, digamos assim. A Wednesday tem o protagonismo, mas ela pode dividir um pouquinho esse espaço com alguns outros personagens na medida que eles se tornam mais influentes dentro da trama. A trama, de maneira geral, na primeira temporada, ela se centralizou completamente na Wednesday. É só ela que se movimenta. Os demais personagens não fazem muitos avanços nesse sentido. Eles tentam evitar. A Enid tenta evitar. A Bianca não está nem aí para isso. Ela não está nem envolvida na trama central. O Xavier quer se aproximar, mas ele acabou sendo o bode expiatório erroneamente da Wednesday. Então, não houve espaço para os demais. Implicar mais pessoas talvez seja frutífero, saudável, para que nós possamos nos relacionar de forma mais forte com eles, do mesmo modo, ou talvez não igual, mas próximo da forma como nós nos envolvemos, nos emocionamos quando algum Adams aparece. Porque até então, fazendo um balanço do que foi a série até aqui, eu continuo gostando mais dos Adams do que qualquer outro personagem que apareceu na série. Todos eles, para mim, são esquecíveis. Eles poderiam ter existido ou não, eles poderiam ter sido substituídos por outros e não faria a menor diferença, porque o meu lastro com os Adams é maior, eu tive mais oportunidade de trato com eles, me envolver com eles, do que tive com esses personagens aqui, que estão tendo inclusive maior tempo com a Wednesday do que os próprios membros da família. É um fato. Mas bem, sobrevivi a esse episódio, a essa tortura que foi esse episódio, ao modo como a Wednesday foi retratada, exposta ao ridículo, sendo ela, indubitavelmente, depois de tudo, a personagem mais imbecil da série, audacioso, entendo, reforço, eu compreendo porque as coisas aconteceram desse jeito. Eu não tenho nada contra isso, não. É só difícil assistir a personagem desse jeito. Eu entendo o sorriso, entendo a burrice, entendo. Faz sentido dentro da estrutura da série. Mas é complicado, é difícil, Como eu falei, suportar um episódio desse eu aguento. Ou se tivesse sido 8, definitivamente eu não teria aguentado. É uma tortura, uma verdadeira tortura. Como foi uma tortura para Wednesday assistir Legalmente Loira. Diferente dela, eu não gosto de ser torturado. Eu não sou masoquista, E espero que o 8º episódio não seja tão débil, não apresente uma personagem tão débil
como a que nós vemos aqui, que uma autocrítica seja feita e a partir daí, né, o payback, aquilo que foi feito com o Thing, por exemplo, né, cravá-lo numa viga, trespassá-lo cruelmente, o momento choroso, né, completamente desesperado dela, quando nós vemos a personagem realmente muito, muito fragilizada, que toda essa transparência, tudo que emergiu nesse episódio, né, toda essa exposição da personagem, que isso de alguma forma sirva como nutrientes para ela apresentar de fato um payback memorável, dar a Laurel realmente o que ela merece. Vai acontecer no 8º episódio? Não sei, não vi ainda. Verei devagar, quando eu tiver interesse, quando me sentir inclinado, como tem sido até então. E caso não seja no 8º episódio, que seja na temporada seguinte, mas que seja realmente memorável. Uma vingança realmente fria, calculista, perfeita, inteligente, como é típico e esperado da Wednesday. É isso, meus caros, obrigado a todos que ouviram, saudações corvídeas.